Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a professora Fabiola e nesta aula nós vamos trabalhar com os principais softwares, sendo softwares operacionais e os softwares aplicativos também. Nós vamos fazer uma abordagem vendo as características de cada grupo de softwares. Quando falamos em software, esse termo ele indica que é a parte lógica do computador, ou seja, os programas. Para um computador funcionar, é sempre necessário ter o software. O software vai fazer a ponte entre o usuário, o sistema operacional, que vai gerenciar hardware e software, a parte física e a parte lógica. Então, qualquer sistema computacional, nós vamos ter que ter aí a parte de software, que ela é responsável, então, pela interface amigável, onde vai transcrever o que o usuário entra no computador, para que o computador, então, possa trabalhar com esses dados e resolver alguma situação, problema. Nesse quesito, nós temos alguns tipos de software, temos alguns softwares mais importantes que outros, é claro, mas dependendo da sua utilização, nós caracterizamos esses softwares. Então, nós temos os sistemas operacionais, eles vão gerenciar hardware e software, como eu já falei para você, né? E nós encontramos aí o Windows, o Linux, o Unix. O Windows, ele é o sistema operacional mais conhecido, tá? Ele é pago, não é gratuito. Depois a gente vai ver mais ou menos como que ele funciona, as características dele direitinho. Mas ele é um software pago, tá? Desenvolvido pela Microsoft. Temos também os aplicativos. Esses softwares, eles são aqueles programas, né, que são instalados no computador, e exceto o sistema operacional, e eles possuem algumas funções específicas, como, por exemplo, editoração de texto, onde a gente vai usar a edição de textos, né, como Word, WordPad, bloco de notas, temos também o Writer, temos a infinidade aí de editores de texto. Temos editores gratuitos, editores pagos, sendo que hoje, né, o editor de texto Word, ele é mais utilizado também da Microsoft, tá? Então, o pacote Office da Microsoft, ele é bem utilizado, mas é um pacote que não é gratuito. Muitas pessoas têm migrado também para o pacote Office da Google, tá? Que é gratuito e tem bastante funcionalidades também. Basta que tenha uma conta na Google e aí você poderá estar utilizando aí os editores deles também, como planilhas, apresentações, tudo gratuitamente. Bom, temos também os utilitários. Os softwares utilitários, né, eles são programas que são utilizados, né, para suprir deficiências do sistema operacional. Por exemplo, nós precisamos de um software que gerencie a parte de antivírus, porque às vezes o sistema operacional é deficiente nessa parte, ou não vem um programa instalado. Então é necessário, né, ter esse programa utilitário a fim de que, né, possa estar executando então essa aplicação que a gente precisa. Nós temos também aí os sistemas gerenciadores de banco de dados, onde ele vai estar fazendo o gerenciamento de toda a infraestrutura, né, de um banco de dados, ou seja, vai estar guardando os dados, né? Nós temos aí o Access, MySQL, temos outros sistemas também gerenciadores de banco de dados. E nós temos também as linguagens de programação. Essas linguagens, elas são usadas para criar programas. Nós encontramos várias linguagens de programação no mercado hoje em dia, né? E a linguagem de programação nada mais é que um método padronizado para que a gente possa estar expressando as instruções para um computador. O que são as instruções, né? São os comandos. Então, sendo assim, né, a linguagem ela permite que um programador especifique, né, precisamente sobre quais dados o computador vai atuar e como eles serão armazenados e transmitidos, né? Nós temos Delphi, C Sharp, Pascal,
Temos também aí outras linguagens das quais a gente pode estar usando para elaborar nossos programas, a fim então de resolver situações problema. Então, o usuário, quando vem para o computador, ele vai resolver problemas, tá? Então, não só a parte de entretenimento, é claro, né? A parte de navegação, mas também ele vem para poder estar resolvendo algum problema, seja de trabalho, seja escolar. Então, o computador é uma máquina eletrônica que faz cálculos muito precisos, muito rápidos, e por isso, então, ele é bem utilizado, né, para que possa estar ajudando aí o usuário. Lembrando, então, que nós temos o sistema operacional, que é o principal software de um computador, ok? E é a partir, né, dele que as instruções de inicialização dos periféricos são comandados. Por exemplo, quando eu ligo o computador, é o sistema operacional que vai gerenciar essa parte de inicialização, ou seja, ele vai ver se o teclado está funcionando, se o mouse está funcionando, se a bateria está funcionando, né? Toda essa parte de hardware ele vai ver se está funcionando para que o computador possa ligar, e assim também ele fará, né, o gerenciamento da parte de software, da qual o usuário vai estar aí trabalhando. Então, além do sistema operacional, né, ele ser a base, né, para outros softwares, que são os programas, o sistema operacional é o software mais importante aí do computador. Então, quando a gente compra um computador, vem sem nada, tá? Só vem a parte física. E aí, o que acontece, né? Cabe a gente instalar esse sistema operacional, que pode ser o Windows, que é pago, o Linux, que é gratuito, para que o computador possa, então, estar funcionando. Então, basicamente, é assim que funciona, tá? Então, quando compra o computador, ele vem cru, só vem a parte física, instala-se o sistema operacional, esse sistema gerencia hardware e software, e a partir daí, então, é possível fazer esse gerenciamento dos softwares aplicativos, softwares utilitários, os sistemas gerenciadores de banco de dados, as linguagens de programação. Então, todos os outros softwares, eles são instalados aí a partir da prévia instalação do sistema operacional. Sem sistema operacional, o computador não funciona. Então, por isso dizemos que ele é o software principal do computador. Lembre-se do seguinte, que todo sistema, o software que a gente fala, ele vai ser desenvolvido, né, através de uma enorme sequência de instruções. E essas instruções são comandos, que a gente fala, comandos, né, para o computador. E nós denominamos esses comandos de código-fonte. Então, por trás dessa interface gráfica que a gente usa, bonita, existe uma codificação grande. Ter um sistema de código-fonte aberto, então, se eu tenho um sistema de código-fonte aberto, com instruções abertas, significa dizer que é possível realizar modificações no produto sem a necessidade de pagar uma licença comercial. Então, a gente tem alguns softwares operacionais que eles são gratuitos e também nós podemos, então, estar codificando a parte de código-fonte, ou seja, agregando valores a esse código-fonte, alterando esse código-fonte, a fim de que possamos, então, desenvolver novos tipos de sistemas operacionais. Tá? Não é o caso do Windows, ok? O Windows é um software pago, um software de código fechado, tá? Então, o Windows, ele se classifica, então, como código fechado. Ele foi feito pela empresa Microsoft. Ele tem um sistema, né, pago, portanto, e é utilizado assim por 85% dos computadores hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, outros países, eles usam bastante o macOS, que é da Apple. Mas aqui no Brasil, nós gostamos bastante do Windows. Alguns falam Windows, né? Mas é o Windows. O Windows tem algum bug, algumas coisinhas assim que dão erro, mas as diretivas de segurança são bem fortes, né? Principalmente no Windows 10.
Mas assim, pela evolução do Windows, você vai ver que existiu aí a correção de muitas falhas de segurança. Então é um software bastante utilizado hoje em dia e é um software muito bom também. Nós temos também aí, né, o Linux. O Linux é um software que vem do movimento de código aberto. E como código aberto, nós podemos então estar modificando a estrutura dele e criando novos softwares operacionais, mas dentro aí, né, das licenças que existe também. Ele é um sistema gratuito, portanto, mas ele não é tão utilizado quanto o Windows. Por não ser tão utilizado quanto o Windows, não existe uma gama diversificada de aplicativos para ele. Então, assim, a gente não tem muitos aplicativos para ele, os aplicativos que tem no Linux não conversam muito bem com o Windows. Então, assim, não caiu muito bem na mão dos usuários. Os usuários não gostam muito de utilizar o Linux devido a esse problema, né? Mas, porém, você não precisa pagar para o uso desse sistema operacional. E é um sistema operacional também, assim, bem robusto, né? Tem bastante segurança. E é um sistema bem legal de estar trabalhando também. E aí a gente tem o Mac OS, né, nós temos ele também de código fechado. O Mac OS ele foi feito pela empresa Apple, uma empresa excelente, né, uma empresa comandada aí pelo Steve Jobs. E essa empresa, então, ela criou esse Mac OS a fim de usá-los, né, nos computadores da Macintosh. Então, portanto, é de código fechado, a gente não tem acesso ao código-fonte, às instruções dele. E é um sistema pago, né? E aqui no Brasil não é tão utilizado, tá? E esse Mac OS, ele vem sempre instalado somente nas máquinas da Macintosh. Se a gente comprar um computador hoje comum, a gente não consegue instalar o Mac OS, porque ele é feito somente para as máquinas Macintosh, que são máquinas mais caras, bem mais caras, tá? E a gente não pode estar depois modificando essas máquinas, a parte de hardware. Então, assim, quem quiser uma parte de software e hardware bem robusta, pode usar então aí o Macintosh como computador e os sistemas operacionais macOS que vêm já instalados nele. Porém, alguns aplicativos também não funcionarão, né, aplicativos que a gente conhece do Windows, não funcionarão muito bem no macOS. É como quem tem, por exemplo, um iPhone, que utiliza alguns aplicativos no iPhone, e quem tem celulares aí que usa Android. Alguns aplicativos funcionam no Android, não funcionam no iPhone, então é mais ou menos parecido com isso, né? Eu fiz essa analogia para você ver, então, que o Windows e o Mac OS, eles não conversam muito, nem o Linux também. Então, assim, né, toda essa parte de código-fonte, de licença comercial, de software livre, né, é justamente a explicação para alguns softwares ser considerados pagos ou gratuitos. Então, a gente tem assim, né, opções gratuitas ou opções pagas, de acordo aí com a necessidade do usuário. Lembre-se o seguinte, né, um sistema operacional gratuito e de código aberto, ele é construído pela comunidade, né, por meio de modelos colaborativos de produção intelectual. Então, o programador programa um pouco, vem o outro ajuda, então forma uma rede aí de pessoas integrando, de programadores integrando esse sistema, a fim de criar novas versões. Nesse modelo, né, nesse modelo de software livre, a construção do software não é feita por uma empresa específica, como a Microsoft, como o Mac, a Apple, né, que faz o macOS. Então, ela é construída, né, por uma comunidade de pessoas ao redor do mundo. Então, esse é o movimento do software livre. Muitas pessoas, muitos programadores, eles podem ter acesso a essa codificação
e está criando, então, esses softwares aí, softwares livres. Então, só para exemplificar, né, a construção coletiva e colaborativa dos sistemas operacionais abertos e gratuitos, né, eles colaboram muito, tá, para quem não tem condições de comprar um sistema pago, tá, porque é um sistema bem caro, né, não é um sistema barato, ok? Mas você pode escolher, então, entre essas opções. Ou, então, escolher um software pago, ou escolher um software gratuito. Bom, agora que você já viu, né, quais são os softwares e os sistemas operacionais, nós vamos conhecer também as principais ferramentas e programas, ou seja, os softwares, né, que podem ser usados no nosso dia a dia. Então, tem uma gama de softwares e aplicativos também que nós trabalhamos no nosso dia a dia a fim de estar resolvendo situações, problemas para a gente. Você já deve ter ouvido falar bastante do pacote Office, que é um pacote bastante importante aí, um pacote de softwares que a gente fala, onde esse pacote, né, vai ser assim, vai trazer para a gente um conjunto de ferramentas que são imprescindíveis para usuários de computadores, de forma geral, que a gente fala, né? E com eles nós podemos, então, por exemplo, usar editores de textos, planilhas, apresentações. Então, esses pacotes, eles também têm pacotes pagos, pacotes gratuitos, dependendo aí do uso que o usuário vai estar fazendo com esses pacotes. Mas, geralmente, né, principalmente quem trabalha, vai precisar bastante do uso desses pacotes, do pacote Office, porque ele traz uma gama aí de softwares aplicativos, para que esse uso desses softwares possa estar solucionando algum problema específico, então, para a gente. Então, por exemplo, vou fazer um texto, né? Vou usar lá um editor de texto, fazer um documento, né? Então, precisa ter esse editor de texto. Vou fazer cálculos, vou usar as planilhas eletrônicas. Então, existe aí também um software específico para isso. Ou vou fazer uma apresentação, também existe um software. Então, existe vários softwares desse pacote, onde ele traz uma gama de funções aí para os usuários estarem utilizando essas funções. Então, assim, quais são os principais pacotes que nós encontramos no mercado? Atualmente, existe vários aí, tá? Vários. Nós encontramos vários pacotes Office, sendo os principais da Microsoft, criada pelo Bill Gates. Então, a gente tem também aí o OpenOffice, tem o LibreOffice, tem aplicativos Google, que também são bem utilizados, são gratuitos, basta ter uma conta no Google. E temos também aí, né, pertencente à Microsoft, o Office 365, da qual vamos trabalhar. Tá? O Office 365 é um pacote pago, mas nós vamos estar trabalhando com ele também aí. Basta ter uma conta corporativa na Microsoft e a gente pode estar trabalhando com o Office 365. A Microsoft também disponibilizou, né, o Office para a gente, 365, uma parte gratuita dele, mas não tem tantas funções, não tem tantas configurações que a gente pode estar alterando nesse pacote gratuito. Tá? Então, assim, o pacote da Microsoft, o pacote pago, ele é bem mais interessante de estar usando do que o pacote gratuito que ela nos oferece, que tem muito poucas funções, tá? Eu indico também usar o Google, tá? O Google, assim, o pacote Office do Google é um pacote muito bom, um pacote colaborativo. O que é isso? Eu posso estar pegando o que eu faço, né, e colaborando e transmitindo para outras pessoas, né? Então, eu posso estar enviando os meus documentos para outras pessoas ou planilhas, apresentações, para que outras pessoas também colaborem nesse documento. Então, a gente fala que há uma interação, né? O usuário pode estar interagindo
vários usuários interagindo num único documento só. Então, a Google oferece esse serviço. A Microsoft também, mas não é, né, o principal uso para ela. Então, para o pacote da Microsoft, o pacote Office da Microsoft, nós vamos encontrar o Word, que é o editor de texto, Excel, que são as planilhas eletrônicas de cálculo. Nós temos também o PowerPoint para fazer apresentações em forma de slides. Ele é pago, não é gratuito, é um software bem caro. Bom, e a gente pode estar instalando ele no computador, qualquer computador pessoal, menos os computadores, então, do Macintosh, da empresa Apple, que é de código fechado, né? Ou seja, e tem também arquitetura fechada, só aceita softwares deles. Então, assim, a Microsoft, ela criou esse pacote como um pacote bem robusto para ser trabalhado aí no nosso dia a dia, a fim de que possa nos estar auxiliando aí no seu uso. Nós temos também o LibreOffice, onde nós vamos ter aí os principais aplicativos, o Writer, que também é editor de texto, o Calc, que é de planilhas eletrônicas, o Impress, que são de apresentações. Ele é gratuito, pode ser instalado aí em qualquer tipo de sistema operacional. Porém, né, o sistema operacional Windows, ele não aceita muito a instalação do Libre. Ele é mais utilizado no Linux, que é outro sistema operacional. E ele é totalmente gratuito. O que você faz no pacote Office da Microsoft, você faz aqui no LibreOffice. Nós temos os aplicativos da Google. Esses aplicativos, né, o pacote Office dele, da Google, é bem interessante usar. Porque, né, além de ter os mesmos aplicativos que a gente encontra nos outros pacotes, como documentos, que são os textos que a gente pode estar transcrevendo, as planilhas eletrônicas de cálculo, tem as apresentações também, slides. Ele é gratuito, qualquer pessoa pode usar, basta ter uma conta na empresa Google, um e-mail do Gmail, né, que a gente fala, e tudo que a gente faz, ele fica na nuvem. Então, o que significa isso, né? Para acessar, nós devemos usar o navegador de internet, ou seja, a gente tem que entrar lá na Google, na conta da Google, e na conta da Google a gente vai estar, então, acessando todos esses aplicativos. E são aplicativos colaborativos. O que são colaborativos? Eu posso fazer um documento aqui, enviar para um colega, o colega faz a colaboração nesse documento, altera ou não. Então, assim, é bem interessante estar usando os aplicativos da Google, porque além de ser gratuito, é colaborativo, ok? E as funções que a gente encontra, as principais funções que a gente encontra nos outros pacotes, a gente tem aqui também. Então, é bem legal de estar trabalhando com o Google. Então, portanto, a gente tem no pacote Office os editores de texto, que nada mais são, né, aplicativos de edição de arquivos de texto. Ou seja, né, que são esses arquivos? Os arquivos, eles são recursos para armazenamento de informações. Então, mais para frente, nós vamos ver o que é um arquivo, quais os tipos de extensão desse arquivo. Então, são coleções de dados que a gente guarda nos dispositivos de armazenamento. Então, o editor de texto nada mais é que essa coleção de dados de textos, onde nós podemos estar formatando, configurando, fazendo várias interações com esses editores de texto. Nós temos como principal editor de texto da empresa Microsoft o Word. Então, o Word é um poderoso editor de texto, a maioria já deve ter usado, já conhece, né? Então, essa é a principal ferramenta usada pela maioria dos usuários hoje em dia, dentre as disponibilizadas pelo pacote. Então, através, né, deste Word, desse editor de texto,
Nós podemos criar textos, trabalhos escolares, relatórios, né, cartas, ofícios. Nossa, tem uma gama de coisas que a gente pode fazer, currículos, documentos importantes de empresas. E a gente, então, transcreve, né, o texto ali, formata, depois imprime, se for o caso, manda por e-mail. Então, tem uma gama de coisas que dá para fazer com o Microsoft Word, né, que é um software, então, aplicativo de textos, que vai operar somente no ambiente Windows. Ele foi feito para ser usado no ambiente Windows e não poderia ser usado, por exemplo, no Mac OS, que é um ambiente lá do Macintosh, né, da empresa Apple, e nem também pertencentes ao sistema operacional Linux, tá, de código aberto. Bom, o que se trata, né, do Microsoft Word? O Microsoft Word, então, portanto, ele é um processador de textos e então ele é usado bastante aí para criar documentos, né, visando facilitar o trabalho do usuário nessa tarefa. É imprescindível conhecer um editor de texto bom, tá? Principalmente para ser usados em empresas, ser usados no nosso dia a dia, né? E esse tipo de software é o que torna mais fácil as correções, né, as alterações, as impressões de textos, já que o original deixa de ser uma folha de papel. Antigamente a gente usava a máquina de escrever. Hoje em dia a gente já usa então aí esses editores de textos poderosos, que tudo que a gente faz neles, né, se transformam em arquivos, e esses arquivos a gente guarda, armazena no nosso dispositivos de armazenamento, como pendrive, HD externo, entre outros dispositivos, né? Portanto, assim, a Microsoft, o Microsoft Word, ele pode ser considerado uma ferramenta muito mais poderosa devido aos recursos que ele tem. São recursos bem poderosos. E é um software, né, que ele vai unir as vantagens de um processador de texto com os recursos oferecidos pela interface gráfica do Windows. Então, um conversa com o outro. Tanto o sistema operacional Windows quanto esse editor de textos, eles conversam bem e esses recursos que são oferecidos, uma gama de recursos, eles são bem interessantes para a gente estar trabalhando. Temos também as planilhas eletrônicas de cálculos, também são bem usadas. Elas são chamadas também de folha de cálculo ou ainda planilha de cálculo, né, que é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para realização de cálculos ou apresentação de dados. Então aqui a gente tem o estilo, né, de uma planilha, onde nós trabalhamos com colunas e linhas, e cada coluna e linha a gente traz alguma função específica, um cálculo específico, a inserção de textos específicos. Bom, cada tabela dessa, né, que é formada por linhas e colunas, que é formada por uma grade composta dessas linhas e colunas, o nome eletrônica, ele se deve à sua implementação por meio de programas de computador. Por isso que a gente fala aqui a planilha eletrônica, porque a gente usa por meio de um computador. O Excel, que é da Microsoft, ele é um dos programas mais utilizados pelos usuários para a elaboração de planilhas eletrônicas de cálculos. Então, a gente tem vários aí, como eu mostrei, de várias empresas, porém, né, a Microsoft ainda reina no quesito softwares do pacote Office. Nós temos também, pertencentes aos pacotes Office, nós temos o software de apresentação, que nada mais é que um programa computacional que possibilita a elaboração de apresentações, né? Que pode ser trabalhos, palestras, aulas. Essas aulas que eu faço aqui, elas são todas gravadas no PowerPoint. Temos também a parte de seminários, relatórios, para quem está numa empresa, quer mostrar um relatório. Então, assim, né, ela é bem utilizada como forma de apresentação. E como exemplos, né, nós podemos citar os programas da PowerPoint. PowerPoint é da Microsoft. Nós temos também o Impress,
que é da broffice.org, que é gratuito para o sistema operacional Linux. Então, PowerPoint para o Windows e o Impress para o Linux. Nós temos, então, o PowerPoint como o mais famoso software de apresentações. Então, é um software assim, bem robusto da empresa Microsoft, da qual a gente vai estar utilizando também, né? Ele faz parte, então, desse pacote Office, em conjunto com o Excel e o Word. Então, o PowerPoint, ele completa aí, né, o pacote Office da Microsoft. Além disso, né, o PowerPoint ele é uma ferramenta, né, que dispõe, portanto, de recursos de criação. A gente pode editar, fazer apresentações de slides, e é uma referência bem tecnológica no assunto quando a gente fala de apresentações. Então, o PowerPoint da Microsoft ele é bem assim robusto no quesito software para apresentação. Saindo um pouco dos softwares, né, para pacote Office, que nós vimos anteriormente, nós temos também aplicativos importantíssimos, que são os navegadores de internet. Então, você já deve ter ouvido falar em Firefox, Edge, Google Chrome, Safari, Opera e alguns navegadores mais utilizados aí atualmente. Mas eu pergunto para você, né, o que é um navegador? Você já sabe a definição de que seria um navegador? Já se perguntou por que se usa um navegador? Bom, os navegadores, eles são também conhecidos como web browsers, ou simplesmente browsers, né? E esses navegadores, eles são uma espécie de ponte entre o usuário e o conteúdo virtual da internet. Então, é um software que permite que o usuário navegue na internet com uma interface amigável. Esses navegadores, em inglês chamado browsers, são, portanto, né, programas concebidos para abrir páginas de internet. E são conhecidos também por websites. Páginas de internet, elas são conhecidas como websites ou simplesmente sites. E pode ser escritos em linguagens como HTML, XHTML. Então, para escrever os sites, também existe aí linguagens específicas, linguagem de programação ou não, tá? Para estar escrevendo aí esses códigos, né? Essas codificações, transformando um site em uma interface amigável, da qual o usuário poderá estar interagindo aí com esses sites. Então, esses sites, né, eles têm que estar hospedados em servidores web, que a gente fala, e basicamente, né, os navegadores transformam as páginas codificadas em hypertext, que é HTML, para uma visualização compreensiva do usuário comum. Então, na verdade, né, existe uma linguagem por trás dos sites, que é HTML, ou também uma linguagem de programação PHP, que nós podemos estar guardando os dados, né, trabalhando com um banco de dados, das quais, então, nós vamos estar interagindo, né, com esses códigos em HTML. Essa linguagem transforma esses códigos, então, para que, né, possamos estar trabalhando com essa interface amigável. Atualmente, nessas páginas exibidas, elas são bem diferentes das páginas primitivas da web, criadas lá no começo da década de 90. Quando eu usei a primeira vez, então, não existia uma interface gráfica, ela era uma interface preta, eles chamavam de BBS antigamente, e essa interface ela permitia somente a comunicação entre uma empresa e outra. Então, assim, não tinha uma interação como a gente tem hoje de multimídia, não existia som, textos interativos, né? Imagens também, vídeos, não existia nada disso. Era uma telinha preta, como se fosse um e-mail que a gente manda, né, hoje em dia, como se fosse aí, uma caixinha onde a gente mandava em forma de texto simples uma comunicação. Então, não tinha muita essa interface gráfica amigável.
dúvidas?